Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é dia 19 de setembro, quarta-feira. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Homem que registrou boletim de ocorrência contra policiais é encontrado morto no mesmo dia da denúncia. Aumento abusivo, gasolina passa de R$ 5,00 em Manaus. O novo valor começou a chegar nas bombas já na semana passada. Com isso, o Procon Municipal intensificou as fiscalizações nos postos da capital. Na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas, o convidado de hoje é Davi Almeida, do PSB. E no quadro Na Ponta do Lápis, fabricação de móveis escolares injeta milhões de reais no interior do estado. Eu acho que é até um incentivo à economia do estado, para gerar emprego, gerar renda. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h01. Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. A sua participação aqui no Manhã no Ar é muito importante. É só você ir na nossa rede social, vai no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho aqui que eu estou esperando. Você também pode sugerir entrevistas e reportagens para o nosso quadro e enviar o seu vídeo ou foto de flagrantes. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível no sistema Android e iOS. É gratuito e por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do mundo. Além de acompanhar a nossa programação ao vivo, existem conteúdos extras feitos especialmente para você. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial, porque imagens do circuito interno de segurança registraram vários momentos em que um soldado reformado da PM agride e ameaça funcionários de uma lanchonete. Muitas vezes, esse ex-policial militar faz essas ameaças com uma arma em punho. Essas imagens registram as ameaças que, de acordo com a denúncia de funcionários de um lanche, que fica na rua Codajás, no bairro Cachoeirinha, têm sido frequentes nos últimos 2 meses. Nesse vídeo, 2 homens discutem com 2 rapazes que seriam funcionários do lanche. Um dos rapazes chega a ser empurrado e o outro atendente recebe um tapa na cara. O agressor, segundo as vítimas, é um policial aposentado, identificado como Sebastião Barata Filho. Neste outro vídeo, a discussão é com um motorista. Dessa vez, o ex-policial aparece com a arma em punho e teria feito ameaças. O último conflito ocorreu na quinta-feira passada. Nas imagens, um outro atendente corre em direção ao lanche. O ex-militar vai atrás dele com a arma na mão e atinge o atendente com um tapa. Segundo as vítimas, o motivo das ameaças e agressões é a disputa por clientes. Como ele chegou recentemente, entendeu? A gente já tem mais clientela do que ele já não tenta assim, a gente panfleta, ele não deixa, a gente tenta conversar com o cliente, ele não deixa, tipo, querendo que a gente não faça o nosso trabalho, entendeu? A gente vende bastante, mas só que a gente vende, ele não vende, ele fica com raiva. Entendeu? Fica insatisfeito com os funcionários dele, entendeu? Grita. E isso ele tenta jogar para nossa culpa, dizendo que a gente fala mal dos produtos dele, fala mal disso. O homem que aparece nos vídeos portando a arma foi soldado da Polícia Militar por 25 anos. Sebastião Barata Filho conversou com nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar entrevista sobre as acusações. A versão do policial reformado é diferente. Ele diz que os conflitos começaram depois que ele passou a combater o consumo de drogas deste lado da rua Codajás, nas proximidades do muro da Fundação Alfredo da Mata. Em relação ao vídeo em que aparecem os 2 atendentes, ele afirma que foi pedir para os rapazes pararem de consumir drogas no local e por isso foi ameaçado, dessa forma reagiu com agressividade. Em relação ao vídeo em que aparece o motorista, o ex-militar afirma que foi defender o entregador que havia acabado de ser atropelado e que segurou a arma apenas por proteção. No caso da imagem em que ele aparece correndo atrás de um atendente e atingindo o rapaz com um tapa, ele admite a agressão, mas disse que isso aconteceu depois que foi ameaçado de morte. A confusão entre funcionários e proprietários dos lanches tem mais de 2 meses.
Essa imagem de uma câmera de vigilância mostra uma briga entre funcionários dos lanches vizinhos. Um dos rapazes utiliza uma faca e atinge outro rapaz pelas costas. A vítima é sobrinho do ex-soldado. Sobre a afirmação de que a disputa é por clientes, a sócia do ex-militar também nega que esse seja o motivo. Ele não aceita os atendentes de outro lanche a fumarem e usarem droga na frente dos nossos clientes. Então é isso que está acontecendo, não é briga por causa de cliente. Ambas as partes registraram o caso no 1º Distrito Integrado de Polícia. Uma denúncia também foi formalizada na Corregedoria da Polícia Militar. Em nota, a Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública informou que recebeu a denúncia sobre os supostos atos de agressão praticados no lanche. E uma equipe de plantão foi ao local para as primeiras diligências. As vítimas foram à Corregedoria para prestar depoimento na semana passada e o órgão determinou a abertura de uma sindicância para apurar detalhadamente todos esses fatos. E 2 suspeitos de integrar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes foram presos ontem. Eles são alvos da Operação 666, realizada pela Polícia Civil. Esse é um desdobramento da prisão do empresário Fabian Neves, flagrado em um quarto de motel com uma menina de 13 anos. Na época, a tia da vítima também foi presa por marcar programas para a sobrinha e forçar com que a adolescente se prostituísse. A operação começou por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira. O mandado de prisão temporária contra Ana Cássia Bentes foi cumprido na casa dela, no bairro Flores. A suspeita é apontada pela polícia como agenciadora, ou seja, era uma das responsáveis por aliciar as vítimas de acordo com as características que os clientes queriam. O segundo a ser preso foi Raimundo Alves. As investigações indicam que o empresário seria um dos clientes da Ana Cássia. O homem foi reconhecido, inclusive, pelas vítimas. Com a prisão dos suspeitos, a polícia encerrou a primeira fase da Operação 666. Foi o fechamento de um ciclo, de uma investigação que iniciou com a denúncia de uma escola, que uma criança de uma zona periférica estava sendo aliciada para exploração sexual. E naquele primeiro momento foi efetuada uma prisão em flagrante de 2 autores. E essa vítima deu, em riqueza de detalhes, a certeza de que, de fato, ocorreria uma rede. As investigações começaram no dia 7 de agosto, quando o empresário Fabian Neves foi preso em flagrante num quarto de motel com uma menina de 13 anos. A tia da adolescente, acusada de agenciar a própria sobrinha, também estava no local, escondida no banheiro. Até agora, 6 meninas foram identificadas como vítimas do esquema, todas com idade entre 13 e 14 anos. Eram escolhidas ou aleatoriamente pelo perfil que pudesse agradar ao pedófilo, ao abusador, no bairro onde moravam ou na escola. Algumas foram cooptadas na escola da própria sobrinha, da primeira aliciadora. Então, assim, a agenciadora, na verdade, via na necessidade da vítima a oportunidade de oferecer para ela um dinheiro fácil com a venda do próprio corpo. 2 notebooks e 4 celulares foram apreendidos com esses suspeitos. A polícia investiga agora se há outras vítimas ou pessoas envolvidas nesta rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Civil batizou essa operação de 666 porque essa era a senha do celular de Fabian Neves, o empresário que foi pego no quarto de motel com uma adolescente que você acabou de ver aí nessa reportagem. No smartphone de Fabian havia várias conversas entre ele e a tia da menor de 18 anos que era explorada sexualmente. Agora preste atenção nessa história. Após registrar um boletim de ocorrência contra policiais militares, um motorista de Uber foi encontrado morto. 18 horas antes, ele tinha sido detido com outros 3 homens, mas foi liberado. O Fred Rocha está ao vivo e esclarece toda essa história para a gente agora. Olá, Fred, muito bom dia para você. Esse caso é um pouco complicado, né? Começou com homicídio, né? Essas pessoas foram presas, suspeitas de participar de um homicídio. O advogado dessas pessoas também foi preso e tudo agora está sendo investigado, né? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Realmente esse é um caso que teve vários desdobramentos, a gente pode dizer desta forma. Primeiro, começou com os policiais
militares da 15ª SICOM recebendo uma informação, uma denúncia. Eles foram verificar esta denúncia no conjunto João Paulo, que fica na própria zona norte da cidade. Assim que eles chegaram até o local exato, encontraram 4 suspeitos em um veículo. Com eles, os PMs encontraram uma arma da Polícia Militar e também uma pequena porção de entorpecente. Todos os 4 foram levados para o 15º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Na delegacia, a autoridade policial verificou que 2 pessoas não tinham participação no crime. Essas 2 pessoas foram liberadas. E outros 2 suspeitos foram presos em flagrante. A partir disso, os suspeitos solicitaram um advogado, que chegou ao local para defender, então, os clientes. O advogado que foi identificado como Evandro Souza. Aí começou o imbróglio, porque, segundo o advogado, um tenente da Polícia Militar responsável pela abordagem policial teria pedido uma quantia para liberar os 2 suspeitos clientes deste advogado. Ele teria dito na oitiva, o advogado, que a família dos suspeitos não tinha condição financeira, mas que ia ver o que poderia ser feito. Segundo a própria oitiva, ele saiu da delegacia depois de 25 minutos, retornou com uma quantia em dinheiro e ofereceu aos policiais militares, que inclusive foram para um local mais reservado. Mas durante a entrega do dinheiro, um outro PM gravou esta ação e aí este advogado acabou preso justamente por tentar subornar. A gente vai ouvir o que a polícia falou sobre o caso, a Polícia Militar, porque o tenente envolvido diz que não fez a proposta, que ela veio sim do próprio advogado. O tenente ele foi abordado pelo advogado. O advogado disse que não teria uma maneira de se resolver aquela situação. O tenente ficou assim, que maneira? Uma maneira correta é apresentar no DIP, é relatos do policial militar. Ele, então, o advogado saiu e voltou 20 minutos, 25 minutos, mais ou menos, ficou fora, e quando retornou, o policial, já sabendo que poderia acontecer, ele pediu para que fosse gravado, filmado isso, pediu para outros policiais filmar toda a ação. O advogado, pelos relatos do oficial, ele ofereceu uma quantia de R$ 2.500 e foi nesse momento que foi dado voz de prisão ao advogado. Foi feita uma busca nele novamente, uma revista, e foi encontrado mais R$ 500, então totalizando R$ 3.000. A partir do vídeo feito pela própria PM, essas imagens foram mostradas para a delegada plantonista, que decidiu então pela prisão em flagrante do advogado. Foi o que foi trazido pelo tenente da Polícia Militar. Eles apresentaram imagens e o dinheiro que foi oferecido pelo advogado, né? Então, com isso, configurou a delegada plantonista teve elemento suficiente para decidir pelo flagrante delito. Agora, se o advogado está informando que foi solicitado, aí já é uma questão que vai ser levada a ser decidido pela Justiça. A Comissão de Prerrogativas da OAB disse que o advogado foi vítima de uma prisão em flagrante forjada. No entanto, na mesma entrevista com a delegada titular do 15º DIP, ela mesmo disse que mesmo que esta proposta tivesse vindo da Polícia Militar para o advogado, ele deveria ter procurado o DIP e fazer a denúncia e não aceitar esta proposta que possivelmente teria vindo da PM, como alega o advogado. O detalhe é que é o seguinte: das 2 pessoas que foram presas em flagrante, elas foram identificadas como o Wendel Lira Barbosa e também o Wilson Augusto Alvarado Nunes, de 23 anos. O Wilson já era procurado pela polícia. Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio que foi cometido em 2017, ou seja, no ano passado. Tanto que o Wilson já está com os investigadores
da DEHS. Já o Wendel, a outra pessoa que acabou presa em flagrante, ele participou de um latrocínio tentado contra um cabo da Polícia Militar. Daí o motivo de, na abordagem policial, eles estarem com uma arma da polícia. É porque este revólver foi roubado pelo Wendel durante este latrocínio tentado que aconteceu neste ano no bairro União da Vitória, que fica na zona oeste de Manaus. Inclusive, o cabo foi até a delegacia e reconheceu o Wendel. A gente contou no início desta história toda que 2 pessoas foram liberadas porque a delegada verificou que elas não tinham participação. Dentre essas 2 pessoas liberadas está um suspeito que, na verdade, acabou depois sendo liberado, que é o Ounei Freitas da Silva, de 32 anos. Inicialmente suspeito, depois liberado pela polícia, porque foi verificado que ele não tinha nada a ver com a história. Depois que ele foi liberado, antes mesmo de sair da delegacia, ele registrou um boletim de ocorrência contra os policiais que participaram desta abordagem. Segundo ele, os PMs o torturaram porque, segundo disse a polícia, os PMs queriam que ele dissesse que tinha participação ali naquele bando e ele se recusava. Por isso, depois que a delegada viu que ele não tinha nada a ver com o caso, ele acabou registrando esse boletim contra os PMs. Depois de ser liberado, algumas horas depois, o Ounei foi encontrado morto dentro de um carro. Ele também era motorista Uber. Ele levou alguns golpes de faca. Agora, este caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que vai precisar descobrir quem foi que tirou a vida de Ounei. Segundo testemunhas, ali na área onde o carro foi encontrado, já que Ounei estava dentro do veículo quando foi encontrado morto, segundo as testemunhas ali na comunidade Alfredo Nascimento, pelo menos uns 3 homens foram vistos saindo do veículo. A polícia vai em busca de imagens que possam ajudar na investigação deste caso. É bastante complicado e, como a gente pode perceber também, são várias situações a partir de um primeiro caso, a partir de uma prisão lá no 15º Distrito Integrado de Polícia. Adriane. E é preciso que seja investigado de forma muito minuciosa, né? Porque os desdobramentos dessa história são muito graves, né? E é muito importante que se verifique se há alguma relação entre uma coisa e outra. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E um homem de 26 anos foi assassinado no bairro União ontem à noite. A vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e usava uma tornozeleira eletrônica. Segundo informações de testemunhas, Carlos Bruno Miranda da Silva, de 26 anos, que não é morador da região, chegou aqui no Hip Rap do bairro da União dirigindo este veículo. A vítima estacionou o carro exatamente neste ponto e seguiu andando a pé até aquela rua. E foi exatamente lá que ele foi perseguido e alvejado com vários disparos. A polícia até o momento não tem informações de quem são os autores desse assassinato. O crime aconteceu por volta de 8h30 da noite. Centenas de curiosos e moradores do bairro observavam a movimentação. A família da vítima esteve no local, mas não quis gravar entrevista. A mãe parecia estar inconformada e disse não saber qual motivo levou o filho a frequentar a rua, que é conhecida como Área Vermelha, segundo informações da Polícia Militar. O corpo foi encontrado em um beco que dá acesso à Rua 51 do bairro da União. No local, muitas pessoas curiosas estavam assustadas com tudo o que aconteceu. A vítima utilizava uma tornozeleira eletrônica e já tinha 6 passagens pela polícia por tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso, que, ao que tudo indica, configura acerto de contas.
E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar do aumento do preço da gasolina. Olha, quem precisou abastecer ontem já percebeu a diferença. Está passando de R$ 5,00 em alguns postos da cidade. A gente vai trazer os detalhes para você. Assim como também de uma adutora que rompeu nessa madrugada nos Franceses. Está jorrando bastante água por lá, atrapalhando o trânsito. É possível que as pessoas aí no bairro fiquem sem o abastecimento de água. A gente volta em instantes. Não saia daí.